Olá, meu nome é Regis Cavini Ferreira, eu sou endocrinologista, médico endocrinologista, formado pela Santa Casa de São Paulo e sou doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Coube-me a agradável tarefa de conversar com vocês a respeito do estresse. Mas antes de começarmos a falar sobre o estresse, à guisa de introdução, é interessante falarmos sobre um conceito que está profundamente relacionado com o estresse, que é a homeostase ou constância do meio interno. O meio interno do organismo, envolvendo as suas variáveis metabólicas, neurofisiológicas, endocrinológicas e imunológicas, esse meio interno, que envolve todas essas áreas, na tarefa da sobrevivência, num mundo caracterizado por disputa de território, por disputa de alimento, por disputa de espaço, e também cheio de possibilidades de ameaças, competição intraespecífica e interespecíficas, variações drásticas das condições físicas no meio ambiente, disponibilidade de energia, com tudo isso, nós temos que nos haver na tarefa da sobrevivência. E para que essa sobrevivência se dê de uma maneira eficiente, é necessário que o nosso meio interno, formado por aquelas variáveis anteriormente citadas, funcione de uma maneira constante. Não existam grandes oscilações para garantir a maior eficiência na tarefa de sobreviver. Essa noção da constância do meio interno não envolve absolutamente a noção de que essa constância é estática, que todas as variáveis e todos os elementos componentes do meio interno estejam paralisados. Pelo contrário, eles estão dinamicamente ativos, oscilando de acordo com variáveis biológicas e fisiológicas, como, por exemplo, um ciclo dia-noite, dependendo do horário do dia. Essas variáveis oscilam, mas oscilam dentro de limites da normalidade, onde este limite de normalidade confere ao organismo a eficiência máxima na sua tarefa de sobrevivência. Então, isso é homeostase. Então, agora podemos lançar a definição de estresse, utilizando esse conceito da constância do meio interno. Então, estresse, sob esse ponto de vista, seria de um ponto de vista neurofisiológico, né, uma reação inespecífica de alarme, né, uma reação inespecífica de alarme do sistema homeostático, desse sistema que é mantido dentro de um nível de constância dinâmica, e essa reação de alarme do sistema homeostático determina uma ativação neurofisiológica, geral, cujo resultado é a elevação do nível de alerta e de atenção do animal. Significa, diante de uma determinada situação que é percebida como ameaça à integridade física ou é percebida como tal, o sistema homeostático apresenta uma reação de alarme diante daquele elemento potencialmente agressivo ou atemorizante, e essa reação de alarme determina uma ativação neurofisiológica elevando o nível de alerta e atenção do animal. É como se o organismo, diante de um determinado fato, reagisse assim: opa, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que ficar esperto. Então, o estresse é isso. O estresse é um processo que ocorre em função da percepção de uma ameaça. Com isso, o animal fica mais alerta e mais atento àquilo que vai acontecer e, portanto, esta reação de estresse contribui
de uma maneira bastante importante na sua tarefa de sobreviver. Nós dissemos que é uma reação de alarme do sistema homeostático. E essa reação de alarme se dá em relação a algum elemento. Esse elemento pode ser interno ou pode ser externo ao organismo. Tanto externo quanto interno, esse elemento é chamado de estressor. Estressor é tudo aquilo que provoca a reação do estresse, né? Então, continuando as nossas definições para conversarmos mais aprofundadamente depois, podemos considerar que o estressor é tudo aquilo que representa ameaça à integridade física do organismo ou que é percebido como tal. Então, nesta última colocação, é percebido como tal, existe aí um elemento de subjetividade. Então, aquilo que é percebido por mim como ameaçador, pode ser que por você não tenha o menor significado. Isto é, o estresse tem um significado absolutamente individual. E esse significado individual, dependendo da percepção subjetiva do que representa o estressor, a percepção dessa ameaça depende da tendência do processamento cognitivo do indivíduo. Se o indivíduo tem uma tendência a observar o mundo de uma determinada forma, a percepção do estressor se dará dentro deste panorama. Se a tendência é perceber o mundo de uma outra forma, a percepção e a identificação do estressor estará submetida às características dessa outra forma. Agora, essa tendência de processamento cognitivo do indivíduo depende da constituição genética e das experiências prévias do indivíduo em relação àquilo que ele está experimentando. Experiência prévia, nós estamos falando de memória, definida como uma função que permite a mudança do comportamento através da experiência. Então, se o indivíduo já experimentou aquele estressor alguma vez na vida e tem a consciência do que aconteceu, esse elemento de memória vai ser determinante da resposta que ele poderá ter a essa percepção do estresse. Essa constituição genética do indivíduo e a sua memória a respeito dos estressores que ocorreram na vida dele, determina, naturalmente, esquemas ou moldes de representação da realidade que é própria de cada um. Então, tudo que nós temos da realidade concreta que nos rodeia é a representação, é a sua representação. Nós percebemos a realidade através dos nossos órgãos dos sentidos. Essa estimulação sensorial é transmitida ao sistema nervoso central, a determinadas áreas onde esses impulsos neuroeletroquímicos são decodificados, são representados, são associados a outros elementos. E com isso, então, eu passo a ter dentro do meu cérebro a representação da realidade que me cerca. Tudo que eu tenho da realidade é a sua representação. E essa representação, naturalmente, passa pelo filtro da subjetividade de cada um. É exatamente por isso que a resposta psico, neuro e endócrina ao estresse é individual, porque a percepção da realidade é extremamente subjetiva. Cada um percebe de um jeito. De um ponto de vista psicológico, nós podemos considerar que os estressores, isto é, aquilo que produz a resposta do estresse, a reação do alarme do sistema homeostático, os principais estressores psicológicos capazes de provocar o estresse, então, são representados pela novidade, pela incerteza e pelo conflito. Tudo aquilo que envolve novidade, incerteza e conflito, de um ponto de vista psicológico,
são considerados estressores. Quanto à novidade, toda novidade, pela própria natureza, é previamente desconhecida. Então, eu, diante de um fato novo, eu desconheço a natureza daquele fato, eu desconheço as suas consequências, eu não posso medir o que vai acontecer, portanto, a novidade pode ser percebida dentro da subjetividade de cada um como um potencial perigo, uma potencial ameaça à integridade, à minha integridade. Na medida que eu transformo o novo no conhecido, eu passo a ter a noção do que representa aquela novidade, do que é aquela novidade. No instante que eu faço isso, eu transformo a novidade no conhecido, portanto, eu transformo o imprevisível que me atemorizava no previsível. Se eu tenho a previsibilidade do que vai acontecer, eu posso, em função dessa sequência de elementos, exercer o controle. E o exercício do controle reduz o estresse. Na medida que eu controlo a sequência de eventos potencialmente ameaçadora, eu reduzo a sua importância e a sua energia. Esta situação de novidade, ela pode ser submetida à experimentação em laboratório. Então eu coloco num determinado ambiente um animalzinho, normalmente se faz isso com camundongos, que é normalmente utilizado, e eu apresento a esse animal uma situação de absoluta novidade. Por exemplo, ele está andando pela jaula, ele toma um choque elétrico, é uma novidade, ele nunca experimentou isso antes. Portanto, ele entra em estresse. Na medida que ele continua andando, e continua, ao passar numa determinada parte da jaula, a tomar o choque, a novidade vai perdendo essa característica de novidade, ele vai conhecendo o que acontece, conhecendo as regras do que acontece, ele vai passar a ter a noção de que, passando por aquele elemento da jaula, ele toma o choque, portanto, ele tem a previsibilidade, ele evita passar por lá, e, finalmente, se eu coloco dentro da jaula um dispositivo que permite ele desligar a corrente elétrica, e ele aprende isso muito rapidamente, ele exerce então o controle sobre o fenômeno. Cada vez que ele vai passar pelo circuito, pela parte eletrificada da jaula, se ele aperta aquela barrinha, ele tira a eletricidade do circuito e pode caminhar normalmente. Nesse instante, os níveis de estresse do animal se reduzem. A incerteza também é potencialmente estressante. Vamos pegar o mesmo exemplo, o animal dentro da jaula, e ele, a cada vez que passa por aquela porção eletrificada, ele toma um choque. Mas aí eu coloco um dispositivo aleatório que permite com que o indivíduo tome ou não choque de uma maneira aleatória, não previsível. Então ele, diante do fato de ter que passar por aquela região da jaula dele, ele não sabe o que vai acontecer, se ele vai tomar choque ou não vai tomar choque, então ele tem a incerteza quanto à ocorrência do fenômeno, ele entra em estresse. Na medida que ele aprende que a cada 3 passagens, por exemplo, tomando choque, ele passa por uma vez sem choque, ele passa a ter a previsibilidade, ele passa a ter o conhecimento e reduz o nível de incerteza, reduzindo, consequentemente, o estresse. E, finalmente, o conflito. Quando o animal é colocado entre uma decisão ou outra, ele pode apresentar o estresse. Por exemplo, o animal, dentro desse mesmo experimento, se ele é colocado numa situação de privação de alimento, mas tem uma seção da jaula para ele poder atingir o receptáculo do alimento, essa seção é eletrificada, o que acontece? Ele quer se alimentar, mas sabe que vai levar o choque. Então ele entra em conflito. O que ele faz? Ele toma o choque para se alimentar ou ele se priva do alimento? Então esse conflito entre possibilidades é altamente estressante. No instante que eu desligo a corrente elétrica e ele percebe que pode passar
pela parte anteriormente eletrificada sem tomar choque, ele pode então se alimentar, o conflito cessa e o estresse então se reduz. Do ponto de vista psicológico, são essas três situações que estão constantemente envolvidas com a resposta ao estresse. Então agora nós podemos ter uma visão melhor do que significa o estresse e traçar um breve histórico de como que se chegou a esse conceito. Eu me lembro que quando eu era menino, já faz bastante tempo isso, mas na época em que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, existia um caminho que nós, num grupo de 6 ou 7 meninos, percorríamos para chegar da nossa casa até a escola. Nós íamos em grupo. E num determinado setor desse caminho existia a chácara de um indivíduo, e essa chácara tinha árvores frutíferas, né? Então nós, na época a moda era comer carambola, né? Então eu me lembro que nós passávamos ali em frente e olhávamos com olhos compridos para as carambolas madurinhas, né? E tínhamos vontade de comê-las. E um belo dia tomamos a iniciativa de pular o muro para comer carambola. E aquilo passou a se dar com uma certa frequência, né? Naquela irresponsabilidade própria de um menino de 10, 11 anos, permitíamos que o desejo superasse a razão, então nós entrávamos lá para comer carambola. Não tínhamos a percepção da maldade que estávamos cometendo. E isso prosseguiu. Nós tínhamos, naturalmente, uma certa ansiedade do que poderia acontecer, até que um dia o que poderia acontecer, aconteceu. O dono do sítio apareceu, armado com uma espingarda, começou a gritar com a gente, e a resposta nossa foi sair correndo, né? Pulamos o muro, não sabemos como, e no instante seguinte estávamos do outro lado e corremos para chegar na escola, escapamos da ameaça representada pelo dono da chácara. E com isso nós resolvemos a nossa situação de ameaça. Aquele grupo de meninos pular aquele muro de quase 2 metros de altura, sem saber como, caracteriza o que hoje se considera uma resposta na pura adrenalina, né? Diante daquela ameaça, diante do medo, nós produzimos grandes quantidades de adrenalina que nos capacitou a fugir com aquela eficiência, de pular aquele muro alto, que em condições de calma e de normalidade talvez tivéssemos uma dificuldade muito grande. Mas na base da adrenalina nós pulamos aquele muro e escapamos, numa reação de fuga diante da ameaça. Se nós não tivéssemos essa possibilidade de escape, né, e tivéssemos força suficiente, e tivéssemos a ameaça concreta, grave, de que algo de muito ruim iria acontecer com a gente, que o homem iria disparar a espingarda na nossa direção, eventualmente poderíamos até correr e atacá-lo, numa questão de sobrevivência, tentar tirar a arma das mãos dele, partindo por um comportamento de luta. Então isso caracteriza o comportamento de luta ou fuga. E esse comportamento de luta ou fuga é mediado por um hormônio produzido pela medula das suprarrenais, hormônio esse chamado de adrenalina. Foi exatamente isso que um pesquisador no início do século passado, na primeira década do século passado, um pesquisador chamado Walter Cannon observou que animais submetidos a ameaças graves reagiam diante dessa ameaça de uma maneira mais ou menos estereotipada. Eles apresentavam dilatação das pupilas, eles apresentavam alteração da frequência cardíaca, o coração batia mais rápido, respiravam mais rápido, né? Ocorria a elevação da pressão arterial, ocorria uma redução da motilidade do aparelho digestivo e, finalmente, a horripilação. Os pelos se eriçavam diante daquela situação de ameaça. E ele identificou nesse quadro clínico apresentado pelo o animal ameaçado, ele identificou a ação desse hormônio, a adrenalina. Aquilo que ocorria em função
da produção de grandes quantidades de adrenalina diante da ameaça. E ele então conceituou a reação do animal diante de uma ameaça como uma reação de luta ou fuga. A luta, se a ameaça era inescapável e se tornava uma questão de sobrevivência, a gente vê isso na natureza, o predador acua a sua vítima de tal forma que para ela não resta nenhuma outra alternativa senão atacar, né, na tentativa de sobreviver. Ou, havendo escapatória, a vítima, sendo muito mais fraca do que o predador, ela apresenta um comportamento de fuga. Ela sai correndo e com isso se safa do perigo. Este conceito de luta ou fuga, baseada na secreção de adrenalina, não é a única forma com que o animal reage diante de uma ameaça, principalmente se essa ameaça é súbita, né? Então ele pode apresentar um comportamento de sobressalto ou comportamento do congelamento diante de uma ameaça, que não passa necessariamente pela produção da adrenalina pela medula da suprarrenal. Pelo contrário, é uma reação que é mediada pela ativação de sistemas dentro do cérebro, uma substância chamada substância cinzenta periaquedutal, que, dependendo da região dessa substância que é estimulada, a região ventral ou a região dorsal, ele apresenta o comportamento do sobressalto, do salto, do pulo, que muitas vezes pode lhe salvar a vida, ou do congelamento. Ele fica imóvel diante do predador, que também pode ser uma questão de sobrevivência. Quem já visitou o Instituto Butantan, no instante em que as cobras são alimentadas, presenciou o seguinte fenômeno: o camundonguinho é colocado diante do raio de ação da cobra, ele percebe a cobra e imediatamente ele congela, ele fica imóvel. E as pessoas que assistem esse fenômeno acabam dizendo que a cobra hipnotizou o camundongo. Não é verdade isso. A cobra não tem poder hipnótico sobre o camundongo. É ele, através da sua substância cinzenta periaquedutal, que adquire esse comportamento de congelamento, de freezing, como elemento de sobrevivência. Por quê? Porque o sistema visual da cobra tem a capacidade de enxergar o movimento. Então, no instante em que o camundongo, se julgando a salvo da presença da serpente ou da cobra, se movimenta, o sistema visual da cobra identifica essa movimentação e ela dá então o bote e cumpre a sua função de predadora. De qualquer forma, esse mecanismo de luta ou fuga foi a explicação causal desses fenômenos durante muito tempo, a partir do início do século, até que, em 1930, um pesquisador chamado Hans Selye, brilhante, percebeu que, além da produção da adrenalina pela medula da suprarrenal, ocorria também uma secreção de um hormônio da córtex dessa suprarrenal, chamada cortisona ou cortisol. Fazendo uma comparação grosseira, mas perfeitamente ilustrativa, vamos considerar que cada glândula, cada suprarrenal, nós temos duas, uma em cima do polo superior de cada rim. Vamos considerar que essas glândulas tivessem a forma de um abacate. A medula da suprarrenal seria o caroço do abacate, enquanto que a córtex da suprarrenal seria a polpa do abacate. Essas duas regiões têm origens embriológicas diferentes e elas são montadas constituindo a glândula desta forma. E ele observou então que, além da produção de adrenalina, dentro do que fora descrito por Walter Cannon no início do século, existia também a produção deste hormônio cortisol, que induzia uma série de efeitos subsequentes no meio interno do organismo. Observando também que a medula da suprarrenal, o caroço do abacate, era densamente inervado, com inervações que vinham, em última análise, projeções formando nervos de determinadas áreas do sistema nervoso central, ele observava isso e entendia, então, que a percepção do medo pelo sistema nervoso central, através dos órgãos dos sentidos, poderia ser transformada num estímulo nervoso que produzia, então,
a secreção de adrenalina a partir da medular da suprarrenal. Mas ele não observava inervação comparável da córtex da suprarrenal. A córtex da suprarrenal era relativamente desprovida de inervação. Portanto, a resposta em termos de secreção de cortisol ou de cortisona certamente se devia a um outro tipo de comunicação que existia entre o sistema nervoso central e a córtex da suprarrenal. A essa reação envolvendo a secreção de adrenalina por um lado e a secreção do cortisol com todos os seus efeitos metabólicos e imunológicos no organismo de outro, ele chamou esta reação de síndrome geral de adaptação ou estresse. Né? Então, no conceito inicial do Hanseley, estresse é uma síndrome geral de adaptação. Adaptação a quê? Adaptação ao estímulo, adaptação à ameaça significada pela presença do estressor. Diante de uma ameaça, o organismo reage adaptando-se àquela condição. De que maneira? Elevando seu nível de alerta e atenção, estando pronto para aquilo que vai acontecer. Isso é estresse. A síndrome geral de adaptação passou então a ser estudada em seus múltiplos lados, mas essa dúvida persistia. Como é que o cérebro se conecta, se comunica com a córtex da suprarrenal? Alguma coisa ocorreria dentro do organismo que não era mediado por nervos, por inervação. Em 1948, cerca então de 20 anos depois da propositura do Hanseley, um pesquisador chamado Harris postulou que deveriam existir no sistema nervoso central determinados fatores, que ele não sabia a sua constituição e a sua natureza, mas na teoria que existiam fatores dentro do sistema nervoso central que eram secretados, eram produzidos a partir da percepção ou a partir da atividade de áreas cerebrais superiores, entre elas a percepção do medo, entre elas o estressor. E esses fatores, então, caindo numa determinada circulação bastante especial chamada circulação porta hipofisária, esses fatores atingiriam a hipófise, que é uma pequena glândula que nós temos dentro do crânio, e essa hipófise, em resposta à presença desses fatores, produziria os seus diversos hormônios, estimulando assim a função das glândulas ditas periféricas, como resultado da ativação superior desses fatores de liberação. Então era assim que o sistema nervoso, em última análise, controlava o funcionamento da tireoide, controlava o funcionamento dos testículos, dos ovários, controlava o funcionamento, inclusive, da córtex da suprarrenal. Então, na teoria, estaria assim explicada de como o sistema nervoso se comunicaria com a córtex da suprarrenal. A partir dessa proposição inicial de Harris, em 1948, deu-se aquilo que eu considero a grande aventura da ciência na biologia, na neurofisiologia e no processo de identificar esses fatores, a grande aventura do conhecimento da segunda metade do século passado. Intensos esforços foram feitos, grupos de pesquisadores ao redor do mundo passaram então a tentar identificar esses fatores, descobrir a sua estrutura e finalmente sintetizar em laboratório. Então esses passos de identificação, sequenciamento, quer dizer, do desvendamento da estrutura desses fatores e finalmente a síntese de laboratório, fazendo com que o fator perdesse o seu status de fator e adquirisse o seu status de hormônio. De fatores se transformavam em hormônios. Então, não mais fatores liberadores do TSH, por exemplo, mas sim o hormônio liberador do TSH.
E com isso foram sendo construídos modelos fisiológicos explicativos de como as coisas se passavam nessa comunicação entre o cérebro e o sistema endócrino, surgindo com isso uma nova ciência, que passou a existir a partir dessa fase de intensa investigação, que foi a neuroendocrinologia. A neuroendocrinologia surgiu em função dessas pesquisas todas. Muito bem. Cada um desses fatores foram sendo, então, identificados, sequenciados e sintetizados, e com isso adquirindo o status de hormônios menos um, que era extremamente difícil de ser identificado, que era exatamente o fator que regulava, através do cérebro e hipófise, a atividade da córtex da suprarrenal, tanto em condições fisiológicas normais, quanto em condições da síndrome geral de adaptação ou estresse. Finalmente, um grupo de Vale e colaboradores da Universidade da Califórnia, em 1981, quer dizer, cerca de 30 anos depois da propositura de Harris, lograram finalmente identificar este fator que faria conexão entre o sistema nervoso e a glândula da suprarrenal, a partir de extratos, para que tenham ideia, de 490 mil ovelhas. Eles sacrificaram 450 mil ovelhas, retiraram dos hipotálamos dessas ovelhas. O hipotálamo é uma área muito pequena dentro do cérebro, eles tiveram então que ter uma quantidade muito grande para lograr identificar este fator, que finalmente veio à tona, o fator liberador da corticotrofina, que era chamado o CRF, né? Foi identificado, sequenciado e sintetizado em laboratório. Perdeu o status de fator, ganhou o status de hormônio ou de neurohormônio. Hoje se refere a esse fator como CRH, e mais especificamente CRH41. CRH, Corticotrophin Releasing Hormone, da sigla em inglês, e 41, que é a constância de 41 aminoácidos ao longo da escala filogenética. Identificado esse fator, se estabeleceu, então, em relação de causalidade, o que acontecia dentro da síndrome geral de adaptação proposta por Hanselin em 1930. Isto é, diante de uma ameaça, o organismo tinha duas respostas. Uma de caráter neural, com a estimulação da medular da suprarrenal, uma resposta imediata e imprecisa, mas era imediata. Por que imprecisa? Porque não existia a intenção de, por exemplo, fazer a frequência cardíaca atingir 86 ou 116 batimentos por minuto, mas sim a intenção de promover um aumento da frequência cardíaca, independentemente do valor atingido. Então, uma resposta imediata e inespecífica. E depois uma resposta hormonal, que era a resposta do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, mediado pelo CRH, uma resposta que era um pouco mais mediata, um pouco mais lenta do que a resposta neural e de grande precisão, induzindo então modificações fisiológicas no sistema imunológico, no próprio sistema endócrino, nas interações entre as glândulas e no metabolismo em geral, dentro dessa ideia de se preparar para aquilo que iria acontecer. Com isso, então, estabelecida essa relação de causalidade, o eixo hipotálamo-hipófiso suprarrenal, em termos de secreção de cortisol, passou a ser intensamente estudado, já que se dispunha dos elementos encadeados, que estavam encadeados nessa resposta fisiológica, eram variáveis que poderiam ser manipuladas para se observar determinados padrões de resposta. E com isso, então, o conhecimento da fisiologia das glândulas, em particular agora relativo ao estresse da córtex da suprarrenal, passou a ser investigado e conhecido em profundidade. Então, diante da situação de ameaça, o organismo reage elevando o nível de alerta e atenção, né? Agora, isso se dá de uma maneira constante
e padronizada em todas as pessoas, é um modelo que entra em funcionamento indistintamente e é comum e é igual em todas as pessoas, as pesquisas mostram que não. As pessoas reagem diferentemente dentro desse conceito do estresse, e tem pessoas que são muito mais sensíveis em apresentar a resposta do estresse, e outras pessoas que são muito mais resistentes a apresentar a resposta ao estresse. Dentro dessa variedade, se postulou então a existência de dois grandes grupos de pessoas em relação à resposta ao estresse. O primeiro grupo, as pessoas sensíveis ao estresse. Quer dizer, as pessoas que diante de uma ameaça respondem intensamente nessa reação de alarme, modificando os parâmetros do seu sistema homeostático, levando então a uma elevação do nível de alerta e atenção em muito maior intensidade. Os estudos então revelam características dessas pessoas que são mais sensíveis ao estresse. Que características são essas? Em mulheres, por exemplo, as mulheres mais sensíveis ao estresse, no meio do ciclo menstrual, que é a região, alguns dias relacionada com a ovulação, essas mulheres produzem menores quantidades de hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Essas mulheres são caracterizadas por uma menor frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca normal é de 60 a 80 batimentos por minuto, essas mulheres estão muito mais próximas dos 60 do que dos 80. Uma frequência cardíaca mais baixa, né? Existe nessas mulheres ou nessas pessoas sensíveis ao estresse uma menor função da serotonina na regulação de determinadas respostas neurofisiológicas e mesmo comportamentais, porque essas pessoas parece que têm um número de neurônios que produzem a serotonina cerebral, um número de neurônios menor do que as pessoas que não são sensíveis ao estresse. Isso se dá em função, muito provavelmente, de uma menor ativação dos genes responsáveis pela produção, em última análise, da serotonina cerebral. Tem, por outro lado, maior expressão de genes que regulam os fatores ou os neurohormônios relacionados com a função reprodutiva. Por outro lado, tem o reduzido transporte desses neurohormônios relacionados com a função reprodutiva. E, finalmente, uma forte expressão do RNA mensageiro que codifica a síntese desses neurohormônios relacionados com a função reprodutiva. Isso faz com que se tenha o conceito de que essas pessoas mais sensíveis ao estresse, elas são constitucionalmente, biologicamente, é uma questão de constituição, que as predispõe a uma maior sensibilidade ao estresse, né? Então, essas pessoas então são chamadas pessoas sensíveis ao estresse. E o outro grupo de pessoas que são mais resistentes ao estresse, menos sensíveis, responde menos intensamente, e além de responder menos intensamente, tem a extraordinária capacidade de, após ter apresentado essa resposta que é menor do que a do outro grupo, tem a capacidade de retornar rapidamente à situação inicial sem deixar vestígios da resposta do alarme homeostático anteriormente apresentado. Esta capacidade é baseada num fenômeno físico descrito inicialmente na física, que é a resiliência dos materiais. Significa o quê? A resiliência é a capacidade que um material ou um sistema tem de voltar ao seu estado natural, principalmente após alguma situação
crítica ou fora do comum, né? Este conceito, inicialmente descrito na física, depois foi ampliado para diversas áreas do conhecimento e hoje se tem expressa o conceito de resiliente envolvendo diversas áreas da manifestação humana, inclusive áreas administrativas, etc. e tal, e na área psicobiológica. Então, o indivíduo resiliente ao estresse é aquele que apresenta uma resposta de menor intensidade e volta mais rapidamente ao estado natural que apresentava antes de que o estresse ocorresse. Então, essa resiliência, a capacidade do indivíduo retornar ao estado anterior, depende naturalmente, tal como o grupo sensível ao estresse, uma constituição, esses aqui também têm. Há fatores herdados, a presença de estresse precoce na vida, inclusive estresse em nível de vida intrauterina, faz com que, de certa forma, preparar o indivíduo para situações de estresse. E, naturalmente, também essa resposta é condicionada à tendência de processamento cognitivo do indivíduo, a maneira com que ele enxerga a realidade o predispõe a reagir a as ameaças que constituem a nossa realidade do dia a dia. Ainda falando sobre o estresse, nessa tarefa de sobreviver, com vistas à maturidade sexual e à reprodução, né, biologicamente falando, é para isso que a gente sobrevive. Dentro dessa tarefa de sobrevivência, nós estamos a cada instante do nosso cotidiano sendo submetidos a estímulos, e muitos deles estímulos com característica dos estressores, né, que são percebidos como ameaça, ou são de verdade ameaça, ou são percebidos como tal. Nas mais comuns situações do dia a dia, nós apresentamos resposta a todas essas variáveis. Por exemplo, um exemplo comum do dia a dia envolvendo a situação do estresse. Quando o nosso médico solicita a realização de exames de laboratório, o laboratório determina providências que devem ser tomadas para padronizar as condições de base onde são colhidas as amostras, sangue, urina, enfim, para realizar as dosagens. Particularmente quando se dosa hormônios, e hormônios, principalmente prolactina, né, que é um hormônio extraordinariamente sensível ao estresse, quando se dosa prolactina, é necessário que o paciente permaneça em repouso durante algum tempo para que seja colhido o material em condições de repouso. Se isso não é feito, eu posso observar elevações de produção desse hormônio que não correspondem à realidade do indivíduo em repouso. O indivíduo saiu de casa, enfrentou o trânsito, bateu o carro, discutiu com outro motorista, chegou no laboratório, nunca tinha colhido sangue antes, está ansioso em relação ao procedimento. Se o sangue é colhido nessas circunstâncias, ele vai dar resultados que não correspondem à realidade da normalidade do indivíduo. Então, se costuma colocar o indivíduo em repouso durante algum tempo, até que esse estímulo, esses estressores, né, do mundo, da vida, sejam reduzidos, então é colhida a amostra do sangue, que vai representar muito melhor as condições de secreção basal desse hormônio. Da mesma forma que esses elementos influenciam a secreção de hormônio, esses elementos também estão influenciando todas essas variáveis fisiológicas, metabólicas, que constituem cada uma delas um elemento desse grande sistema homeostático. Então, esse sistema homeostático está continuamente apresentando respostas a essas influências ambientais. Quando a resposta é maior do que a capacidade de resposta, quando o estímulo é maior do que a capacidade de resposta do organismo, então esse sistema se desarranja.
E em se desarranjando pode surgir transtornos para a saúde do indivíduo. Então, se o estresse é intenso, frequente e prolongado, por exemplo, o indivíduo, aquela pequena elevação da pressão arterial que costuma acontecer na situação de estresse, pode se manter. O indivíduo pode desenvolver uma hipertensão arterial decorrente de um estresse intenso e frequente e prolongado, e com todas as consequências da hipertensão arterial. Doenças podem se manifestar, doenças, por exemplo, que estavam em latência diante de um estresse prolongado, constante, pode vir à tona, como, por exemplo, diabetes, né? Um estresse prolongado pode levar o indivíduo a apresentar um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Por quê? Porque o estímulo ultrapassa a capacidade adaptativa do organismo. Nessas circunstâncias, algumas linhas de pensamento consideram que não se deve utilizar a palavra estresse, mas sim a palavra distresse, que representa o transtorno, que representa a doença, que representa a fisiopatologia do processo. E, finalmente, quando o estímulo estressor é particularmente intenso, particularmente forte, ele pode criar o trauma psíquico, né? Dentro do conceito de trauma psíquico, elaborado há muitos e muitos anos pelo Freud, que é o resultado da incapacidade de elaborar aquele trauma pelo sistema nervoso central. Então surge o trauma, a incapacidade de elaborar aquele estímulo intenso, surge o trauma. Esse trauma, então, pode ficar registrado, pode ficar dentro do indivíduo registrado como um registro do trauma. E a melhor comparação que eu encontro para representar o que acontece é, por exemplo, você estende uma rede, você estende um pano ou uma rede bem esticadinha e joga sobre essa rede uma bolinha de gude. Se a velocidade e a força com que essa bolinha de gude atinge essa rede são pequenas, a rede pode se deformar e voltar à situação inicial. Agora, se eu jogo uma bola, uma esfera de aço com força suficiente, ela provoca uma deformação nessa rede. E mesmo que depois essa esfera de aço saia, aquela deformação persiste, o trauma persiste, né? Isso tem importância em relação a um transtorno bastante comum de ser observado hoje em dia, que é o transtorno do estresse pós-traumático, né? O indivíduo sofre um trauma intenso, cria-se um registro, e não só se cria um registro, como ele desenvolve um aspecto de flashbacks, a emergência espontânea de sentimentos, emoções e lembranças relativamente ao registro, sem que esteja sendo submetido ao mesmo estímulo gerador do registro. Isso pode ser de tal intensidade que faz com que o indivíduo se torne disfuncional. Ele se torna incapaz de ter uma vida normal como qualquer outro, porque está numa situação determinada que exige, por exemplo, uma certa tranquilidade, bom senso e equilíbrio, e de repente ele é tomado por esses flashbacks, por essas emoções, com consequente alteração comportamental. Estima-se, para que tenham ideia, que cerca de 30% da população dos grandes centros, das grandes cidades, grandes metrópoles, 30% da população sofra de alguma forma de um estresse pós-traumático parcial, né? Porque nos grandes centros nós estamos, pela redução do espaço vital de cada um, porque são milhões de pessoas vivendo num determinado espaço, a possibilidade de atrito, a possibilidade de ocorrência de violência, de ameaça, é evidentemente muito maior do que o indivíduo vivendo no campo. Então isso faz com que as pessoas passem a ter registros de determinadas situações que muitas vezes não são capazes de transformar aquele registro num transtorno do estresse pós-traumático completo e formal, mas são capazes de determinar respostas parciais a esse
formas parciais desse transtorno do estresse pós-traumático. Pessoalmente, eu tenho alguma experiência nisso, não só por ter sido já assaltado e ter experimentado as consequências desse trauma, que felizmente com o passar do tempo a gente acaba elaborando, mas também pelo projeto de pesquisa que eu desenvolvi na universidade ao longo de 8 anos, onde a pergunta que eu tentava responder era: o que acontece com o sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo e o sistema neuroendócrino com a produção dos neurohormônios? O que acontece quando o indivíduo é levado intencionalmente a se lembrar de um trauma do seu passado, né? É diferente do transtorno do estresse pós-traumático, cuja emergência é espontânea. No meu trabalho, eu procurava saber intencionalmente o que o indivíduo experimentava quando eu o levava a se lembrar do trauma. Para montar uma metodologia, a metodologia para o estudo dessa situação e a tentativa de resposta a essa questão foi extremamente complicado, tomou grande parte do meu tempo, foi montar uma metodologia confiável e finalmente essa metodologia foi estabelecida. E com isso eu passei a submeter os meus pacientes a essa metodologia e obter os resultados através de dosagens hormonais. Dosagens não só da adrenalina, medindo a responsividade da medula da suprarrenal, como do cortisol, dentro do conceito do Rancelli, adrenalina dentro do conceito do Walter Cannon, e também outros hormônios extremamente sensíveis ao estresse, como por exemplo a prolactina, o hormônio do crescimento, o TSH. E as respostas desse estudo me mostraram coisas extremamente interessantes. Por exemplo, que existe um padrão, uma tendência de padrão filogenético de resposta à lembrança. A lembrança induz modificações autonômicas e neuroendócrinas. Tudo se passa como se o indivíduo estivesse vivenciando outra vez o trauma inicial. Significa remoer o passado, remoer as coisas desagradáveis da nossa vida, das nossas vidas, reviver situações traumáticas, não faz bem para a saúde. Por isso que, muito sabiamente, já se disse que nós devemos fazer ao longo de nossas vidas, fazer o bem, para que quando nós sejamos velhos, tenhamos boas coisas, boas memórias para revivenciar. Enfim, no tempo que me foi determinado para conversar com vocês sobre o estresse, é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido claro, no sentido de deixar bem firmada a ideia de que existe a base neurobiológica do estresse e que ela não é comum a todos os indivíduos. Ela pode ser diferente dentro de um padrão de genética e de constituição. Eu agradeço a oportunidade desse nosso encontro e, naturalmente, dentro do esquema elaborado pelo Congresso, eu fico inteiramente à disposição dos senhores, no sentido de responder alguma questão sobre algum ponto que eventualmente não tenha ficado suficientemente claro. Quero deixar registrado que para mim foi um privilégio muito grande. Muito obrigado.